Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilos? Bom, gente, conforme combinado, a grande imensa maioria das pessoas pediram para que eu falasse um pouquinho dos bloqueios atrioventriculares. Eu particularmente acho os BAVs um tópico muito legal, porém ele é um pouquinho complicado, porque ele tem algumas peculiaridades, tá bom? Mas eu vou dar dicas aqui para vocês aprenderem a nunca mais errar no diagnóstico dos bloqueios atrioventriculares, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, vamos classificar os tipos de BAV que nós temos. Nós temos o BAV de primeiro grau, temos o BAV de segundo grau. Dentro do segundo grau, a gente tem quatro tipos básicos ali, tá? A gente tem o MOBITS 1, ou o fenômeno de Wenckebach, tá? Vou explicar para vocês o que é esse fenômeno. A gente tem o MOBITS 2, tem o 2 para 1, tem os BAV de segundo grau avançados, beleza? E a gente tem, por fim, o BAV total ou BAV de terceiro grau. Se quiser decorar, decora de primeiro, segundo e terceiro grau. Sendo o primeiro mais tranquilo e o terceiro grau o de pior prognóstico. Vamos dar uma olhada agora no BAV de primeiro grau. Vamos entender o que está acontecendo aqui, gente. Vamos lá. Aqui a gente tem um complexo QRS, tá? Complexo QRS, uma onda T, outra onda P aqui, né? Outro complexo QRS, uma onda T, outra onda P, outro complexo QRS. Ou seja, aqui eu não consigo enxergar a presença de alguma onda P bloqueada. Eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho o que é uma onda P bloqueada, mas preste atenção que vamos ver se vocês enxergam comigo. Essas duas setas aqui. Essas duas setas, elas representam para a gente um intervalo PR. Se vocês lembrarem, o intervalo PR, ele se dá do início da onda P até o início do complexo QRS, tá bom? E o valor de referência para o intervalo PR, ele varia, na grande imensa maioria das vezes, 90% dos casos, de 120 a 200 milissegundos, tá bom? Aqui, a gente pode ver que ele está muito maior do que 200 milissegundos. Para vocês terem uma noção, 200 milissegundos equivale a 5 quadradinhos pequenininhos desses aqui, tá? A gente pode ver aqui que ele tem muito mais, né? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele tem 9 quadradinhos aqui. Ou seja, a gente tem um intervalo PR prolongado, né? A gente tem um PR maior que 200 milissegundos. Então, o aumento desse intervalo PR é um dos critérios para a gente falar que isso aqui trata-se de um bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Qual o segundo critério? O segundo critério é a ausência de ondas P bloqueadas. Vou explicar para vocês agora o que é uma onda P bloqueada. Vamos dar uma olhada nesse traçado aqui. Nesse traçado aqui nós temos uma onda P bloqueada. Vamos tentar achar onde? Vamos olhar. Aqui no começo parece normal, tá? A gente tem aqui, vamos pegar daqui. A gente tem um complexo QRS, a gente tem uma onda T aqui, uma onda P, um QRS, uma onda T. Aqui nós temos uma onda P de novo aqui nessa setona aqui. E quando a gente vai procurar o QRS, cadê o QRS? Ele não aparece. Ele dá simplesmente uma pausa, aí vem outra onda P, outro QRS e outra onda T. Isso aqui, gente, é uma onda P bloqueada. Tá bom? O que significa, então, ser uma onda P bloqueada? Se vocês lembrarem, a onda P, ela representa a despolarização atrial, tá? Ou seja, a despolarização do átrio é uma soma, né? É uma soma da despolarização do átrio esquerdo e do átrio direito, que forma a onda P. Se não tem um QRS, ou seja, significa que o estímulo que saiu do nó AV ou que saiu dos átrios não chegou nos ventrículos, ok? Ou seja, a condução elétrica que saiu dos átrios não chegou nos ventrículos, não conseguiu despolarizar os ventrículos, beleza? Então isso daqui é uma onda P bloqueada, e isso aqui não é um BAV de primeiro grau. Por quê? Porque aqui nós temos uma onda P bloqueada, tá bom? Então no BAV de primeiro grau nós não temos essa onda P bloqueada. Nós simplesmente temos aí um aumento do intervalo PR maior do que 200 milissegundos ou 5 quadradinhos,
sem ondas P bloqueadas, ok? Vamos falar agora do BAV de segundo grau, MOBITS 1. Tá? Eu falei para vocês que tem o MOBITS 1, MOBITS 2, 2 para 1 e o BAV de segundo grau avançado. Vamos falar do MOBITS 1 primeiro. Aqui no BAV, aqui a gente já começa a observar que a gente tem ondas P bloqueadas, tá bom? Eu gosto de fazer uma analogia quando eu vou diferenciar o MOBITS 1 do MOBITS 2. Vamos ver se vocês gostam de uma analogia. Eu gosto de falar que o MOBITS 1 é aquele cara que você contrata e você fala para ele chegar às 7 horas da manhã no trabalho. Aí você fala, beleza, gente. Ele vai lá, ele chega no primeiro dia, na segunda-feira, 7 horas da manhã. Aí chega na terça-feira, ele chega às 8 horas da manhã. Aí você fala, meu, tá estranho. Beleza, eu vou ficar quieto. Chega na quarta-feira e chega às 9. Chega mais atrasado ainda. Aí você fala, meu, esse cara tá de brincadeira. Aí chega na quinta-feira ali, o cara falta no trabalho. Aí você fala, meu, não é possível, vou ter que chamar a atenção desse cara. Você vai lá, chama ele, chama a atenção desse cara, aí ele fala, não, desculpa, vou chegar amanhã às 7 horas da manhã. E aí ele vai lá e chega às 7 horas da manhã, no dia seguinte. Então, o que acontece? Vamos ver se vocês conseguem entender minha analogia. O que acontece no MOBITS 1 é isso daqui. O intervalo PR, ele vai aumentando conforme o QRS vai passando. Por exemplo, a gente tem um intervalo PR aqui, aqui o intervalo PR ele vai aumentando, aí ele aumenta mais ainda, até que uma hora a gente tem uma onda P aqui, ó, pum, bloqueada. Aí aqui né, ele chegou às 7, aqui ele chegou às 8, aqui ele chegou mais atrasado às 9 e aqui ele faltou no trabalho, porque não teve uma despolarização aqui ventricular. Aí você chamou a atenção dele de novo, aí aqui ele voltou de novo às 7 horas da manhã. Aí no dia seguinte ele chega às 8, aí no dia seguinte chega às 9, ele falta de novo. O cara, ele é assim, não tem jeito. Então, os critérios do BAV de segundo grau MOBITS 1 são esses. O intervalo PR que vai aumentando gradativamente, tá? Esse aumento do intervalo gradativo, ele que se chama o fenômeno de Wenckebach, tá? Esse aumento aí do PR, o alargamento do PR, até que chegue uma onda P bloqueada. A gente precisa ter uma onda P bloqueada, tá? A gente não pode ter mais do que uma onda P bloqueada consecutiva, beleza? E após o bloqueio, após essa onda P bloqueada, o PR ele encurta novamente, ou seja, depois que ele faltou, ele voltou às 7 horas da manhã de novo. Beleza? Vamos falar do BAV, segundo grau, MOBITS 2. MOBITS 2 é aquele cara que ele sempre chega todo dia às 7 horas da manhã. Ele chega às 7 na segunda, chega às 7 na terça, chega às 7 na quarta, e na quinta-feira ele falta no trabalho. Aí você pensa, meu, não é possível, esse cara faltou, ele sempre chega cedo, né? Alguma coisa está errada, eu estou preocupado com esse cara. E você tem que se preocupar mesmo. Por quê? Porque o BAV de segundo grau MOBITS 2, ele já é um cara que você vai ter que ter uma avaliação cardiológica com esse cara. Avaliar aí se você vai precisar colocar o marca-passo nesse paciente. Porque ele é um paciente um pouco mais grave. Beleza? O BAV de primeiro grau e o BAV MOBITS 1, eles já são mais tranquilos. Provavelmente eles não vão necessitar de intervenção de marca-passo, né? Talvez ali você vai acompanhar o paciente, mas o BAV de segundo grau MOBITS 2 é um cara que você tem que se preocupar. Você não pode deixar esse cara passar. E por que ele chega às 7 horas todo dia da manhã e um dia ele falta? Porque o intervalo PR, ele é sempre constante, tá vendo? Sempre constante, e pum. A gente tem uma onda P isolada, tá? Bloqueada, e depois ele volta de novo às 7 horas da manhã. Beleza? O intervalo PR aqui, então, é sempre regular. Ele não aumenta, ele não é irregular. Vamos falar o 2 para 1. O 2 para 1 é tranquilo, tá? O 2 para 1, gente, ele segue esse padrão aqui. A gente tem uma onda P bloqueada, uma onda P que conduziu. Uma onda P bloqueada, outra onda P que conduziu. Uma onda P bloqueada, outra onda P que conduziu. Ou seja, ele segue esse padrão pelo traçado inteiro. A gente tem, então, portanto, duas ondas P's para um QRS. Logo, isso aqui trata-se de um BAV 2 para 1. Duas ondas P's para um QRS. Beleza? Algumas pessoas, elas confundem, não confundem, mas elas se questionam. Isso aqui é um MOBITS 1? É um MOBITS 2? Não é nenhum nem outro, tá, gente? Ele simplesmente é um BAV 2 para 1. Beleza? Aqui também a gente precisa de uma investigação, a gente precisa mandar ele para o cardiologista, não pode deixar esse cara passar. Tá bom?
Agora a gente vai falar do BAV de segundo grau avançado. O BAV de segundo grau avançado nada mais, nada menos é que um avanço do BAV 2 para 1. A gente pode observar que aqui a gente tem uma onda P bloqueada, outra onda P bloqueada e uma onda P que conduziu o QRS. Aí vai ter de novo outra onda P bloqueada, outra onda P bloqueada, um QRS que conduziu. Aqui no caso a gente tem um BAV que a gente chama de 3 para 1, tá? Mas todos os BAVs que forem maior do que o 2 para 1, ou seja, que a gente tem aqui, né, duas ou mais ondas P consecutivas bloqueadas, ou seja, que não conduziram um QRS, aqui no caso a gente tem duas, né? A gente fala que isso aqui é um BAV de segundo grau avançado, tá bom? Aqui no caso a gente tem um 3 para 1. Poderia ser um 4 para 1? Poderia ser um 5 para 1? Poderia. Você pode chamar de 3, 4 para 1? Pode. Pode chamar de 5 para 1? Pode. Mas o mais correto é você falar, ele tem um BAV de segundo grau avançado, tá bom? Qualquer BAV que for maior do que o 2 para 1, ele vai ser avançado, beleza? Vamos falar do BAV de terceiro grau agora. Eu escrevi errado aqui, gente, precisava arrumar, coloquei avançado, mas não é avançado, tá? Esqueçam se avançado, ele é um BAV de terceiro grau ou BAV total. Esse aqui é um pouquinho mais chatinho de enxergar. Vamos lá, gente. Quando eu falo para vocês que o BAV bloqueado ventricular ele é total, existe um bloqueio que impede com que os estímulos dos átrios cheguem nos ventrículos. Ou seja, existe lá um bloqueio que impede com que a condução elétrica saia dos átrios e chegue nos ventrículos. Tá? E esse bloqueio ele é total, como o próprio nome diz, ele é total. Ou seja, nesse traçado a gente não vai ter nenhuma onda P que conduza um QRS. Por quê? Porque o estímulo sai dos átrios, ele não consegue passar para os ventrículos, ele não consegue despolarizar os ventrículos. Tá? Então, o que acontece? Os átrios, eles contraem, eles despolarizam na própria frequência deles, seja saindo do nosso sinus atrial, seja saindo de qualquer região ali dos átrios. E os ventrículos, eles também têm uma região, eles assumem uma posição ali nos ventrículos que despolariza sozinho também, porque não tem nenhum estímulo vindo dos átrios chegando nos ventrículos. E esses estímulos, essas despolarizações, elas são constantes, ou seja, elas estão constantemente num ritmo regular ali, toda hora despolarizando, tanto os átrios quanto os ventrículos, por conta própria. E como que a gente consegue enxergar isso no traçado do eletrocardiograma? A gente vai ver que os intervalos PP, ou seja, os intervalos entre as despolarizações atriais, eles são regulares, tá? A gente não vê uma onda P aqui porque ela caiu dentro do QRS, tá bom? Por que é regular? Porque o átrio está lá, está despolarizando no próprio ritmo dele regular. Os ventrículos também vão estar despolarizando no próprio ritmo deles, um ritmo regular também, tá vendo? Os QRS eles estão regulares, o RR ele é regular, tá bom? Então no BAV de terceiro grau, o que a gente vai ter? A gente vai ter um intervalo PP regular e um intervalo RR regular. Isso é muito importante, gente, tá? Porque muitas pessoas pegam aí alguns traçados eletrocardiográficos de bloqueios avançados e confundem com os BAVs totais. Por exemplo, esse aqui. Vocês acham que isso aqui é um BAV total? Vamos dar uma olhada aqui embaixo, gente, tá vendo? O intervalo RR aqui é 1,56, ok. Aqui 1,56, igual. Mas aqui, ele diminuiu o intervalo RR. Ele não é regular, ele é irregular. Por quê? Porque essa onda P aqui, ela conseguiu despolarizar os ventrículos. Tá vendo? Teve uma comunicação atrioventricular aqui. Por isso que o QRS aqui ele veio antes e não veio junto lá com o 1,56. Então isso daqui, por não ter um RR regular, ele não é um BAVT. Ele é um BAV de segundo grau avançado. Tá bom, gente? Tranquilo? Agora vocês não vão mais confundir, gente. É simples. BAV total, olha o RR. É regular? Olha PP. É regular? É um BAV total. Beleza? Então vamos resumir aqui para vocês entenderem, para fechar com chave de ouro. Aqui nesse primeiro desenho, a gente tem simplesmente um intervalo PR aumentado, sem ondas P bloqueadas. Então, é um BAV de primeiro grau. Beleza? Aqui a gente tem um aumento gradual do intervalo PR.
até que chega uma onda P bloqueada, uma única onda P bloqueada, tá bom? E aí ele volta de novo, aumentar de novo, até que tem outra onda P bloqueada lá na frente. Isso aqui é um BAV de segundo grau, MOBITS 1. Aqui a gente tem um intervalo PR constante, ele não aumenta, é o cara que chega todo dia às 7 horas da manhã, até que tem um dia que ele falta. E aqui você precisa se preocupar, né, que eu falei para vocês, porque aqui vai precisar avaliar se ele vai precisar de um marca-passo. E aqui trata-se de um BAV de segundo grau, MOBITS 2. Beleza? Aqui nós temos um BAV 2 para 1, porque nós temos duas ondas P's para um QRS. Mas notem, temos duas ondas P's e a segunda onda P ela conduz um QRS. Tá? Ele segue esse padrão pelo traçado inteiro. Duas ondas P's para um QRS conduzido. Beleza? Aqui embaixo nós temos um BAV avançado. Tá? Por que ele é um BAV avançado? Porque temos temos duas ou mais ondas P's que foram bloqueadas. Tá bom? Aqui no caso nós temos um BAV 3 para 1. Como a gente pode ver, tem 3 ondas P's para um QRS que foi conduzido. Beleza? Então é um BAV avançado. Se tivesse outro, se fosse um 4 para 1, um 5 para 1, um 6 para 1, continuaria sendo um BAV avançado. Tá? E aqui por último nós temos um BAVT, um BAV total. Por que ele é um BAV total? Se vocês olharem aqui, o intervalo RR, ele é... Ops, passei um pouquinho, ele é regular. Tá vendo? O intervalo RR, ele é regular. Aqui nós temos um intervalo PP também regular. Tá? E a gente consegue observar que tem uma dissociação atrioventricular, né? A gente consegue ver que os estímulos dos átrios, eles não chegam nos ventrículos, né? Os átrios não estão despolarizando os ventrículos. Então, isso trata-se de um BAV total, tá? Esse paciente ele vai ter que ser lá internado, colocar o marca-passo nele, avaliar se ele tem rebaixamento, instabilidade, né? Sinais de instabilidade, enfim. Condutas eu vou deixar para falar em outra oportunidade. Beleza, gente? Bom, era isso que eu tinha que falar para vocês. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas para você que assistiu o vídeo até o final, provavelmente você tirou todas as suas dúvidas aí. E caso vocês tenham mais dúvidas, mandem no direct, escrevam nos comentários, compartilhem o vídeo, deixem o dedo no like, por favor, que ajuda bastante. Dá um trabalhão fazer esses vídeos. E eu espero que vocês tenham gostado. Beleza, gente? Muito obrigado e até a próxima.